Pessoal, boa noite. Tem alguns minutinhos aí para aguardar outras pessoas entrarem, mas eu já vou iniciar aqui nosso webinar de hoje, com a presença do Dr. Vinícius Barbosa, cujo tema vai ser Manejo Terapêutico em Pacientes com TEA, Relatos Práticos. Agradeço, antes de mais nada, a presença do Dr. Vinícius Barbosa e daqueles que estão aí entrando nessa live, nesse webinar, que eu vou apresentar rapidamente, tá? Como vai acontecer hoje. Eu vou fazer uma rápida abertura aqui para vocês. Em seguida, vou passar a palavra para o Dr. Vinícius Barbosa. Falaremos rapidamente a respeito aqui da Indeov e de como operamos, antes de entrarmos nas dúvidas que vocês vão ter e que nossa equipe vai coletar aí ao longo do evento com vocês, tá bom? E aí, por volta de 9h10, é o prazo que a gente espera encerrar essa aula de hoje. Mais uma vez, dou as boas-vindas para quem está chegando. Meu nome é Camila Teixeira, sou CEO e fundadora aqui da Indeov. O webinar é um momento sempre importante para nós, porque ele vai de encontro ao nosso objetivo de educar continuamente aí pacientes, principalmente médicos, a respeito do tema cannabis com fins medicinais. Hoje, com a presença desse convidado ilustre, Dr. Vinícius Barbosa, reconhecido como uma referência nessa área aqui no Brasil, já com alguns anos de prática clínica, tendo um foco maior em pacientes dentro da psiquiatria em especial, para pacientes com TEA, e hoje ele vai abordar, inclusive, esse tema com vocês. Com certeza que vai ser um webinar muito proveitoso, e, claro, o objetivo aqui é que vocês saiam compreendendo mais aí, de forma prática, sobre o uso terapêutico da cannabis para esses pacientes. A Indeov, para quem não conhece, é uma empresa especializada no acesso a cannabis com fins medicinais. Fomos pioneiros aqui no Brasil, conectando pacientes médicos a produtos de qualidade. Nós trabalhamos aí com os principais fabricantes americanos, Charlotte's Web e Lixinol, desde 2016. A gente está aqui atuando desde 2015 no Brasil, mas na prática com a equipe desde 2016. E ainda é óbvio, para quem quer saber mais, convido para acompanhar nossas redes sociais, tá? Nós assessoramos gratuitamente pacientes e médicos em toda a jornada do acesso a cannabis com fins medicinais aqui no Brasil. Primeiro, provendo educação para médicos, apoiando esses médicos nessa parte de deixá-los seguros para começar a prescrição, discutindo casos clínicos, provendo conteúdos científicos, trocas até com outros profissionais que já tenham mais experiência. E uma vez eles iniciando essa terapia com seus pacientes, a gente vai cuidar desses pacientes de uma forma muito acolhedora e humanizada, bem como seus familiares e cuidadores, fazendo toda a jornada desse acesso com a autorização da Anvisa, que já é possível importar desde 2015. Então, a gente faz todo esse apoio documental, toda a parte de acesso mesmo na importação desses produtos de forma legal e segura, até que chegue na casa desses pacientes. A gente acompanha a terapia ao lado desses pacientes, porque é muito comum que surjam dúvidas e que a gente possa fazer isso em conjunto com o médico, sempre. Aproveito mais uma vez e repito, acompanhe as nossas redes sociais. A gente disponibiliza muitos conteúdos para vocês nos nossos canais do YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Então, aproveitem esses conteúdos para essa educação contínua. Vou apresentar rapidamente o Dr. Vinícius e passo a palavra para ele começar essa aula maravilhosa. Dr. Vinícius Barbosa, formado pela PUC São Paulo, ele é fellow em pedopsiquiatria com ênfase em autismo e esquizofrenia precoce no EPS da Ville-Evrard, de Paris, França. Espero ter pronunciado corretamente, doutor Vinícius. Membro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cannabis BEC, que eu convido a todos para participarem, porque ali é um espaço para médicos buscarem e trocarem muitas informações sobre o tema.
Ele é professor de extensão em cannabis medicinal na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, professor do curso superior universitário internacional sobre cannabis medicinal na Universidade de Buenos Aires, UBA, e membro do Laboratório de Estudos Interdisciplinares de Psicoativos da Unicamp. Também é colaborador do Observatório do Uso de Medicamentos e Outras Drogas da Unifesp, além de ser coordenador no Núcleo de Autismo, dentro do Núcleo de Medicina Avançada em Cannabis Medicinal do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Vinícius Barbosa, muito obrigada por você ter topado esse espaço. É uma honra tê-lo aqui conosco. E gostaria de desejar aí a você uma excelente aula. A gente vai ficar aqui muito atentos aí a tudo que você vier a compartilhar conosco. Então, obrigada por ceder esse tempo aí da sua vida para nós, com o intuito da educação, que é um objetivo em comum nosso aqui. Obrigado, Camila. Um prazer grande estar aqui com vocês hoje. Primeiro, eu acho que quero agradecer o convite, né? Mais do que isso, também agradecer a esses anos aí de parceria, realmente, né? No cuidado de muitos pacientes, quase os últimos 5 anos que eu venho utilizando alguns produtos da Charlotte Web, da Elixinol, né? Eu acho que ter conhecido realmente o Philip Blair, o Josh Stanley, né? E o apoio que a Carolina também me deu durante todo o percurso, sem dúvida, foram fundamentais para ter a segurança, né, e a tranquilidade de começar a prescrever primeiro para um familiar, né, primeiro para minha mãe, o tratamento de câncer, e posteriormente para os meus pacientes na clínica com autismos, que é a minha prática, né, há mais tempo. Então, eu acho que é um agradecimento também dessa parceria e do cuidado que eu sei que vocês têm com os pacientes também. Tá? Acho importante, para começar a falar aqui hoje, né, em relação ao conflito de interesses, né? Então, em relação a essa aula, o conflito de interesses, é que ela foi patrocinada pela Indeof, tá? Mas eu não tenho nenhum outro conflito de interesses com a indústria farmacêutica, né? Com nenhum outro laboratório, nenhuma empresa dessa área de cannabis medicinal. Tá? Meu interesse é científico, meu interesse é da pesquisa, né? Acho que também não dá para que a gente comece a falar de nada hoje, né, sem também podermos prestar aí a nossa homenagem, nos solidarizarmos com as 318 mil pessoas que morreram em decorrência da Covid no Brasil, né, principalmente associado aí à má gestão pública protagonizada pelo nosso desgoverno, né? E também, né, começar a dizer que hoje, amanhã, na verdade, né, começa o mês da conscientização do autismo, né, que é um mês muito importante. No dia 2, né, o Dia Internacional da Conscientização do Autismo, dessa condição. Eu espero poder transmitir um pouquinho aqui para vocês o estudo, o que eu tenho aprendido de informações nesse meu percurso, né, e principalmente no uso dos canabinoides para tratar alguns dos sintomas e algumas condições associadas ao autismo. Então, acho que eu posso começar aqui a compartilhar minha tela. Só me falem, por gentileza, se está tudo ok, tá? Está tudo certo aqui? Vocês estão vendo minha tela? Sim, tudo certo. Tudo certo? Deixa eu só colocar aqui na apresentação. Pronto. Então, começando aqui, falar um pouquinho, então, sobre o autismo. Acho que a gente já falou um pouquinho, né? A Camila já me apresentou, então acho que a gente pode passar essa parte. E falar sobre autismo hoje é falar sobre uma situação que nós estamos vivendo, que é essa daqui. Então, acho que quem observa uma curva dessa, um gráfico desse, né, não tem como ficar chocado realmente com o aumento da prevalência desse transtorno, dessa condição, né, que a gente chama de autismo, e que cada vez mais vem tomando espaço dentro das condições psiquiátricas mais prevalentes na população. Então, pela Organização Mundial de Saúde, o autismo já é hoje a terceira maior condição psiquiátrica
né, que afeta a população em geral, né? Então, realmente é algo que a gente precisa entender, a gente precisa se debruçar, né? Quando a gente fala de autismo, a gente está falando sempre, né, de uma criança que é única em suas características e que muitas vezes isso traz uma grande complexidade para o tratamento desse paciente, né? Porque hoje nós entendemos que esses sintomas, que são os sintomas que fazem parte dos sintomas que caracterizam a síndrome autística, o quadro autístico, né? Que são as alterações precoces, né? O impacto, um déficit precoce na comunicação e na interação social em múltiplas situações, né? A dificuldade em estabelecer uma boa reciprocidade socioafetiva, né? E principalmente também associado a comportamentos repetitivos, estereotipados, né? E as alterações sensoriais. Esses são os sintomas que caracterizam, né, os sintomas centrais do autismo, mas essa condição ela é muito heterogênea, né, e ela pode se manifestar, né, de diversas maneiras em relação aos comportamentos dessa criança, né, associados à hiperatividade, à agitação, à agressividade. Nós vamos ter diversos perfis em relação às capacidades cognitivas dessas crianças, a capacidade de linguagem dessas crianças. Nós sabemos que essas condições estão relacionadas a diversas e múltiplas variantes genéticas, né? Então, uma criança autista que tem, né, essa condição associada a uma síndrome de X frágil, mesmo que os sintomas centrais sejam semelhantes, a condição patológica, né, a doença que levou a esse quadro é diferente se a gente pensar numa deleção no cromossomo 16 ou no cromossomo 22 ou outras alterações genéticas, né? E por esses motivos, né, pelo mecanismo fisiopatológico distinto, nós também vamos ter alterações em diversos outros outros sistemas do organismo, né? Então, nós vamos ter alterações, por exemplo, imunológicas, alterações mitocondriais, alterações em relação à produção da serotonina, é muito comum, a hiperserotonina é encontrada nesses pacientes. Alguns pacientes vão apresentar alterações neurológicas, vão apresentar epilepsias. Então, nós temos aí realmente um quadro muito heterogêneo, né? Então, na verdade, a gente tem que entender que o autismo ele é só a consequência, né, no comportamento de diversas doenças que estão associadas, né, em maior ou menor grau a condições genéticas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso. Mas, para que a gente possa pensar no tratamento do autismo, a gente tem que entender toda essa complexidade, né? Então, além, né, das comorbidades psiquiátricas que muitas vezes a gente observa no autismo, né, então como auto e heteroagressividade, a dificuldade de interação, a dificuldade de atenção e a hiperatividade, o déficit intelectual, o transtorno obsessivo compulsivo, a ansiedade, a depressão, os quadros psicóticos, né, e os transtornos do sono, que são muito mais prevalentes nessa população, né, associados ao quadro do autismo, nós também vamos ter muitas comorbidades clínicas associadas a essa condição, né? Então, é muito prevalente a epilepsia, né, em quase 45% dos quadros, né, os transtornos imunológicos, né, e os transtornos gastrointestinais, a prevalência é altíssima, né, de 70% a 91%, de alterações gastrointestinais associadas ao quadro do autismo. Isso não é uma coincidência, né? Isso faz parte dessa síndrome, desse quadro, que alguns pacientes podem apresentar e outros não, a depender dos mecanismos que levaram a esse adoecimento. E as doenças genéticas, sem dúvida, hoje, né, é o que a gente mais observa, né? Então, de 50% a 80% de alterações genéticas associadas ao autismo e também distúrbios motores. E o que a gente tem hoje, né, para o tratamento dessa condição tão heterogênea, dessa condição múltipla, né? O que a gente sabe é que o grande tratamento que traz um impacto realmente na modificação do curso da doença são as intervenções terapêuticas precoces, né? Então, quanto mais precoce é feito o diagnóstico, quanto mais precocemente se iniciam os tratamentos, né? E o tratamento tem que ser multiprofissional. Então, a terapia ocupacional, com integração sensorial, a psicoterapia, nas diversas abordagens que a gente tem, né? Sejam abordagens comportamentais, como ABA, abordagens mais desenvolvimentistas, como DIR Floor Time, né? E outras, mas também a fonoterapia fundamental, psicopedagogia, musicoterapia, entre outros. Tá? Não vou me ater aqui a essas
modalidades terapêuticas, né? Mas do ponto de vista farmacológico, o que a gente tem para o tratamento dessa condição é muito pouco, né? Assim, é muito restrito, né? Poucos medicamentos aprovados. Então, o que a gente tem aprovado pelo FDA atualmente são os medicamentos antipsicóticos, principalmente a risperidona e o aripiprazol, para irritabilidade, né? Então, não existe nenhum medicamento que atua sobre os sintomas centrais do autismo, né? Talvez alguns pacientes possam se beneficiar de medicamentos antidepressivos, como fluoxetina e o escitalopram, para os comportamentos repetitivos estereotipados, né? Algo mais associado ao toque. A risperidona também pode ajudar, mas do ponto de vista do neurodesenvolvimento, né, dos quadros, por exemplo, de déficit intelectual associado ao quadro autístico, da dificuldade de comunicação e interação social, esses medicamentos não alcançam esses sintomas, né? Então, alguns pacientes podem se beneficiar para sintomas-alvo, né? Então, alguns medicamentos são interessantes. Então, a própria melatonina, que também é aprovada no Reino Unido para uso nos transtornos do sono associado ao autismo, né? Para alguns pacientes, a atensina, né, e os agonistas alfa-2 são também interessantes, né, para diminuir a agitação psicomotora, mas realmente esses medicamentos acabam também trazendo um perfil de efeitos colaterais muito ruins para esses pacientes, né? Então, principalmente, né, o medicamento mais utilizado no autismo, que é a risperidona, acaba trazendo alterações metabólicas, pode levar aí a uma hiperprolactinemia, né, a ginecomastia, né, que são alterações comuns na população, né, em uso desses antipsicóticos, né? O ácido valproico, um medicamento também estabilizador do humor, que pode ser utilizado em algumas situações, até associado com os antipsicóticos, também tem um alto perfil de efeitos colaterais, e realmente esses medicamentos acabam sendo muito limitados, né, do ponto de vista dos seus efeitos terapêuticos. Então, quando a gente pensa de uma forma mais integrativa, né, os fatores que estão associados ao autismo, nós temos que entender que esses fatores não são genéticos, né, somente, mas também têm a influência, sofrem a influência do ambiente, né? Então, são fatores epigenéticos que estão associados ao autismo. Eu gosto bastante desse estudo que é o Autism Genome Project, que vai trazer, talvez, eu acho que uma perspectiva um pouco mais interessante, né? Existem estudos que mostram até uma associação de 80% de casos genéticos associados ao autismo. Eu acho que aqui eles colocam, né, que, inclusive, fatores genéticos, como mutações de novo, né, que são aquelas mutações que acontecem no momento da fecundação, né, que não estão presentes nos pais, é algo que também tem uma influência do ambiente, né? Então, substâncias podem também aumentar essa mutabilidade genética, né? Mas diversas condições, como eu disse, né, estão associadas, né, essas alterações genéticas, e os fatores que cada vez mais crescem o interesse pelo estudo, que são os fatores ambientais, né, principalmente, né, os fatores ambientais que podem estar associados ao momento da gestação, né, então, relacionados a medicamentos. A gente sabe que alguns medicamentos podem levar ao aumento da incidência do autismo, principalmente o próprio ácido valproico, né, na gestação. É assim que a gente faz alguns estudos em modelo animal para modelos de ratos, né, com autismo, né, dando o ácido valproico, mas também alterações da microbiota intestinal, a alimentação, a presença de toxinas, né, de contaminantes, talvez possam aí alterar precocemente esse neurodesenvolvimento, associados, né, em maior ou menor grau, a fatores genéticos predisponentes, né? Então, a parte que para mim interessa bastante é principalmente associado a essas toxinas ambientais, como pesticidas, agrotóxicos, metais pesados, né? E algumas dessas substâncias já estão sendo implicadas realmente no aumento do risco do autismo. E talvez, dessa maneira, seja uma forma que a gente possa entender que esse espectro, né, se manifeste também, né? Então, são esses fatores genéticos e os fatores ambientais que vão agir em maior e menor grau, que vão levar, talvez, a uma maior ou menor gravidade desse quadro manifestado. Do que a gente hoje, né, vê nos estudos que estão associados, então, à maneira, né, mecanismos fisiopatológicos que podem levar a um quadro de autismo. Algumas dessas aqui eu gostaria de chamar a atenção, que são muito interessantes e estão sendo mais pesquisadas, né? Então, principalmente a desregulação imunológica, né,
o processo neuroinflamatório, as desregulações do GABA e glutamato, né, a questão do estresse oxidativo, e, de novo, né, aqui as toxinas e estressores ambientais. Né. Várias dessas vias, a gente vai ver que o sistema endocannabinoide pode atuar de uma maneira benéfica. Então, o que a gente hoje, né, tem de estudos mais recentes mostrando esses mecanismos patológicos que levam ao autismo? Esse estudo é um estudo muito interessante que foi publicado pela equipe da USP, naquele projeto da Fada do Dente, onde eles pegaram neurônios de crianças normais, né, e cultivaram com uma célula, que é uma célula do sistema imunológico, que está presente no sistema nervoso, que são os astrócitos, né, que são células que fazem um papel muito importante na modulação do funcionamento desse neurônio. Então, são células que alimentam os neurônios, que sustentam esses neurônios, que também respondem, né, de uma maneira com maior ou menor intensidade a uma resposta inflamatória. Né? Então, quando eles cultivaram esses neurônios, que são neurônios de uma criança neurotípica, com um astrócito de uma criança neurotípica, mostrou um neurônio realmente como a gente observa, um neurônio normal, todo ramificado. Quando se viu, né, um neurônio de um autista cultivado com astrócito de um autista, observou-se que esse neurônio era menos ramificado, né, que era um neurônio diferente, um neurônio que não conseguiu ter, né, essa ramificação que se esperaria. Quando foi cultivado um neurônio normal com o astrócito de um autista, você viu que esse padrão não aconteceu e você teve uma alteração, né, da morfologia desse neurônio, como se ele tivesse diminuído a capacidade dele de produção de sinapses. Né? A mesma coisa, né, o oposto aconteceu quando você utilizou, né, uma cultura com neurônios de autistas cultivados com o astrócito de uma criança neurotípica. Você vê que há, né, um aumento da ramificação neuronal, né, um aumento aí dessa viabilidade, dessa funcionalidade desse neurônio, né, mostrando, então, um papel importante dessa modulação, dessa regulação entre o sistema nervoso e o sistema imunológico, né, na gênese, talvez, do quadro autístico. Tá? Esses estudos cada vez mais estão sendo publicados, esse é um estudo mais recente, também mostrando, né, nesse mecanismo neurofisiológico, né, de ativação da micróglia, né? Então, ativação dessas células da glia, astrócitos, oligodendrócitos, que produzem, então, uma elevação de substâncias neurotóxicas, né? Então, interleucinas, o fator de necrose tumoral alfa, né? Levando a um processo neuroinflamatório, e essa neuroinflamação altera a estrutura das sinapses, altera essa estrutura cerebral, né? Pode levar a pruning, pode levar a degeneração axonal, né? E durante o processo, principalmente da poda neural, esse ambiente alterado, né, neuroinflamatório, também vai levar a uma ineficácia dessa poda neural, podendo, por exemplo, né, ter uma hiperconectividade, né, pela ausência realmente desse processo que deveria acontecer. Então, aqui, né, esse mecanismo, talvez, de compreensão desse processo neuroinflamatório não está associado só ao autismo. Né? Então, aqui, novamente, nós temos, né, nesse estudo, mostrando que alguns fatores, né, como ambientais e genéticos, agindo, né, sobre essa micróglia, pode fazer uma ativação da micróglia, liberação de fatores neuroinflamatórios, que vão levar a, se isso acontecer precocemente, né, no começo do neurodesenvolvimento, há doenças como o transtorno do espectro autista, a própria síndrome da esquizofrenia, né, o transtorno do espectro da esquizofrenia, como está sendo chamado agora, e também há outros transtornos psiquiátricos no adulto, né, como transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, a própria esquizofrenia e quadros demenciais precoces. Né. Então, aqui, né, uma condição que seria uma condição fisiológica, uma condição normal, essa micróglia ela estaria produzindo, né, os seus neurotransmissores de uma forma regulada. Né? Nós teríamos aí a produção de fatores sinaptogênicos, né, para a produção de novas sinapses. Mas, se eu entro num estado patológico, num estado pró-inflamatório, a liberação dessas neurotoxinas vai fazer com que haja uma desorganização da produção dos neurotransmissores, né, uma liberação excessiva de glutamato,
né, do fator de necrose tumoral, de outras citocinas, e esse excesso de glutamato está associado ao estado de hiperexcitabilidade neuronal que esses pacientes autistas apresentam, né? Essa necessidade de movimentação constante, a estereotipia como forma de autorregulação, a desregulação, principalmente sensorial, né? Da maneira como vai chegar o input sensorial por essas vias nervosas que se mostram alteradas por um processo neuroinflamatório. Tá? E é isso que talvez mostre que as medicações convencionais não atuam diretamente sobre os sintomas do autismo, porque os medicamentos psiquiátricos convencionais vão tentar fazer a diminuição dessa hiperexcitabilidade através de vias dopaminérgicas, através de vias GABAérgicas, através serotoninérgicas, mas não atuam sobre o processo neuroinflamatório, né? E essa talvez seja a grande vantagem do uso da cannabis medicinal para esses pacientes. Então, no sistema endocannabinoide, eu não vou adentrar muito aqui nesse momento, tá? Mas vou tentar explicar minimamente como é que ele funciona, tá? E vocês vão tentando controlar meu tempo, porque às vezes eu coloco muito mais coisa do que dá tempo de apresentar. Mas explicar essa parte eu acho que é importante. Porque o sistema endocannabinoide, né, ele atua principalmente através de dois receptores. O primeiro receptor que foi descoberto foi o receptor canabinoide 1, que está localizado principalmente no sistema nervoso, né? Esse receptor, ele na verdade, ele está localizado no neurônio pós-sináptico, né? Então, quando há, né, a liberação do glutamato pelo neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico vai ter que dar uma sinalização, né, para esse neurônio de que ele recebeu essa informação adequada, né? E essa via de sinalização retrógrada, né, esse feedback que vai acontecer do sistema nervoso, quem atua nele é o sistema endocannabinoide a partir dos nossos próprios endocannabinoides, né? E o segundo receptor canabinoide que foi descoberto foi justamente o receptor canabinoide 2, localizado no sistema imunológico, né? Principalmente no sistema imunológico, mas em praticamente todas as células do nosso organismo quando estão em estado patológico. Mas no nosso sistema imunológico é muito comum a presença desses receptores. E a atuação desses endocannabinoides que nós mesmos produzimos também modula essa resposta inflamatória, essa resposta imunológica. Tá? Então, né, aqui, né, os endocannabinoides, eles mediam, né, a comunicação entre os neurônios e os astrócitos. Tá? Essa via de compreensão talvez nos ajude muito a entender alguns mecanismos patológicos que a gente ainda não entende, por exemplo, de doenças imunológicas que também alteram o sistema nervoso, que também trazem quadros psiquiátricos, da mesma maneira que o inverso também acontece, né? Transtornos psiquiátricos exacerbam doenças imunológicas, né? Síndrome do intestino irritável, psoríase e várias outras doenças autoimunes. Tá? Então, se a gente pensar aqui, né, num esquema, né, de como é que aconteceria isso no cérebro, nós teríamos fatores, né, que seriam fatores endógenos desse sujeito, ou fatores ambientais, que podem ser gatilhos inflamatórios, ativando essa micróglia, levando ao aumento de liberação de fatores neurotóxicos, que vão levar a um dano neurológico, né? Eu também posso ter um insulto direto a nesse neurônio, né? Algumas substâncias tóxicas também são neurotóxicas. Isso traria talvez um mecanismo de ciclo vicioso, né? De dano neurológico de baixa intensidade, né? E como a gente vê, né, esse efeito imunomodulatório da cannabis medicinal, a gente percebe que o canabidiol pode diminuir a atividade da micróglia, e isso está associado ao efeito antipsicótico do canabidiol, né? Também faz, consequentemente, a diminuição da liberação dessas neurotoxinas, né, de TNF-alfa, interleucina 6, interleucina beta, e nós também temos uma ação direta do canabidiol e do THC, tá? Então, dos dois, como substâncias neuroprotetoras por efeitos antioxidantes. Tá? Então, a história de que o THC é uma molécula ruim, que seria uma molécula que mataria neurônio, isso não existe, né? Não existe nenhum estudo que mostre isso, os estudos que apontavam para isso são estudos absurdos, né? Então, o que a gente tem hoje que realmente são moléculas neuroprotetoras.
Então, como é que acontece, né, aquela sinalização? Um pouquinho daquilo que eu expliquei, né? O neurônio pré-sináptico vai liberar esses neurotransmissores, o neurônio pós-sináptico vai receber essa informação e, através de vias intracelulares, né, vai produzir moléculas endocannabinoides, principal delas a anandamida, mas também o 2-AG, o 2-araquidonilglicerol, que vão atuar sobre o receptor canabinoide 1, né, diminuindo, então, consequentemente, a liberação do glutamato novamente. De uma maneira mais simples, é a sinalização de falar para impedir que esse estímulo, impulso elétrico, continue acontecendo, né? É uma sinalização de que essa comunicação se deu de uma forma adequada, que pode parar o impulso. Se isso não acontece de uma maneira adequada, a gente pode extrapolar e pensar que seriam tanto desses sintomas que a criança autista apresenta, né, dessa hipersensibilidade auditiva, né? É como houvesse uma desregulação nessa própria modulação no nosso sistema nervoso, né, para acomodar esses estímulos sensoriais que chegam de fora para a gente. Então, isso também explicaria, talvez, né, da mesma maneira, vias aferentes e vias eferentes, as alterações motoras que a gente também encontra no autismo, principalmente na motricidade fina. Então, o que a gente tem hoje de estudos, né, falando sobre o uso do canabidiol em crianças com transtorno do espectro autista? Tá? Aqui eu vou tentar explicar um pouquinho melhor alguns dos estudos, mas um estudo que é importante, né, que foi bem importante, acho que de citar, assim como o primeiro estudo, foi um estudo brasileiro, né? Não foi o primeiro estudo a ser publicado, mas foi o primeiro estudo aqui no Brasil a ser publicado, com o Paulo Fleury Teixeira, com o Leandro Ramires, com o Renato Malcher, mostrando um efeito positivo em 18 pacientes em uso compassivo da cannabis medicinal, né? Um outro estudo interessante foi um estudo comparativo do uso do canabidiol em crianças autistas, lá de Israel, né? Quem coordenou foi o Dr. Orit Stoller, comparando, então, com o tratamento convencional aquelas comorbidades e sintomas associados ao autismo. Então, por exemplo, em relação à irritabilidade, né, o medicamento mais indicado seria a risperidona. Em comparação com o canabidiol, ela teve o mesmo efeito terapêutico, o canabidiol teve o mesmo efeito terapêutico na questão da agressividade do que a risperidona, com menos efeito colateral, da mesma maneira que, em comparação com a ritalina, na questão da hiperatividade, e da melatonina nos transtornos do sono, a gente também teve uma resposta melhor dos canabinoides, né, com menor perfil de efeitos colaterais também. Esse estudo foi um estudo interessante também, produzido pelo pessoal de Milão, mostrando, né, uma approach, uma abordagem terapêutica para o autismo através dessa neuroendócrina, né? Então, através de hormônios da glândula pineal, melatonina, canabidiol e ocitocina, né? Mostrando a melhora do sono associada à melatonina, uma melhora da ansiedade associada ao canabidiol e uma melhora da interação social associada à ocitocina. Os primeiros estudos assim, mais robustos, né, que a gente viu sendo publicados, também foram publicados pelas equipes de Israel, né, quem tem mais estudos hoje no mundo em relação à cannabis medicinal. Esse primeiro estudo foi um estudo retrospectivo para viabilizar um segundo estudo, né, que foi um estudo que acabou de ser publicado, que eu vou falar um pouquinho também para frente, mas esse estudo retrospectivo já mostrou um efeito positivo muito interessante em relação ao uso do canabidiol em crianças com autismo, né, mostrando melhora em relação à ansiedade, a melhora em relação à comunicação e à agressividade. Então, a gente teve aí 49% de relato de melhora da comunicação. É lógico que os estudos, né, retrospectivos têm um impacto muito menor, né? Então, e também acabam sofrendo aí também muito mais vieses, né, do que os outros estudos. Mas esse estudo, que é o segundo que foi publicado, que foi também em 2019, que teve com a participação do Rafael Mechoulam, né, que é o grande pesquisador da cannabis medicinal no mundo, mostrando também, né, um efeito positivo muito interessante nesse estudo retrospectivo, né, com uma melhora da qualidade de vida, né? Então aqui a gente vê mostrando
antes, né, em azul, a qualidade de vida, né, muito ruim, né, ruim, e com o uso da cannabis, uma melhora dessa qualidade de vida, né, e uma melhora também significativa, né, quando a gente vê a melhora, né, chega aí a 90% de melhora, tá? Se a gente considerar uma melhora talvez não tão importante, né, como as melhoras, né, mais impactantes aí, né, cerca de 30% dos pacientes realmente têm um efeito muito positivo, né, foi o que foi observado nesse estudo. Então, mas, sem dúvida nenhuma, o estudo mais esperado, né, o estudo que traz aí talvez uma segurança maior para o uso dessa terapêutica, acabou de ser publicado, então foi publicado agora no mês de fevereiro, que é esse estudo, né, duplo cego, randomizado, com crossover, né, com comparação de 3 braços, né, um braço placebo, um braço com canabinoides isolados, 20 de CBD e 1 de THC, e uma planta inteira, né, um produto que seria full spectrum, mas aí extraído da planta inteira, também com essas mesmas características de 20:1. Né? E o que esse estudo mostrou? Né? Primeiro que ele não teve... Deixa eu voltar aqui. Ele não teve a mesma resposta positiva que os estudos retrospectivos, o que já era esperado, tá? Mas observou-se uma melhora de 49%, que foi estatisticamente relevante em relação ao placebo, no produto full spectrum. Né? Essa estatística não se deu no produto de canabinoides isolados, nessa proporção de 20 de CBD para 1 de THC. Tá? Houve uma melhora muito importante que foi notada em relação a um questionário de responsividade social, né, que é algo que a gente não vê com os outros medicamentos, então, dessa questão, né, da melhora da interação social, né, que também foi significante. Em relação aos efeitos adversos, foram muito poucos, assim, mas principalmente a sonolência, diminuição do apetite, perda de peso, né, sonolência, euforia e ansiedade. Foram sintomas mais comuns observados. Tá? E outro fator interessante, né, que foi observado no estudo, que é essa parte aqui embaixo, que mostrou que os pacientes que fizeram o uso dos canabinoides conseguiram ter uma diminuição do índice de massa corpórea significativa, né, em relação aos pacientes que faziam uso do placebo. Né? Então, a gente sabe que o sistema endocannabinoide atua não só no sistema nervoso, mas também em muitas outras vias metabólicas. Então, tem uma ação importante para o controle da glicemia. Então, de uma certa maneira, pode, né, ajudar na lipólise. Então, isso fez com que esses pacientes também tiveram uma perda ponderal importante, né? Principalmente porque eram pacientes que também vinham de uso, às vezes, dos antipsicóticos convencionais, da risperidona. Né? Então, de uma certa maneira, isso também foi um fator positivo desse estudo, né, que foi mostrado. Esse estudo é um estudo que não tem um impacto, tá, de um estudo como aquele que a gente acabou de ver, mas realmente eu acho que é um estudo interessante, que foram 2 pesquisas nacionais feitas nos Estados Unidos, fazendo uma comparação entre os efeitos observados pelos pais em produtos, sendo utilizados produtos de CBD isolado, em comparação com produtos com CBD e THC. Né? E o que esse estudo mostrou? Né? Então, a gente tem um perfil de efeitos colaterais um pouco maior nos produtos com CBD e THC, em comparação com os produtos com CBD isolado, tá? Mas, do ponto de vista da referência de efeitos terapêuticos, a gente observa, né, que para a ansiedade, o canabidiol foi referido como realmente um medicamento que trouxe melhor efeito. Mas, em relação à irritabilidade, agressividade, agitação, sono, tanto dormir como permanecer dormindo, em relação à cognição, à interação social e compreensão, atenção e hiperatividade, né, a gente teve uma resposta melhor referida pelos pais dos pacientes que estavam usando produtos full spectrum, produtos também que continham o THC, em comparação a produtos isolados. Então, quando a gente pensa, né, na prescrição dessa medicação, né,
existem algumas práticas que a gente deve considerar, né? Então, esse estudo, essa publicação é uma publicação muito boa do Ethan Russo, né, trazendo aí algumas balizas, né, do como é que a gente deveria pensar realmente o uso terapêutico dos canabinoides. Tá? Esse estudo ele mostra, por exemplo, que quando você tem um canabinoide isolado, nesse caso aqui é o THC, o risco de efeitos adversos é muito superior do que quando você tem o THC associado ao CBD, né? Então, você tem aí uma diminuição, né, dos efeitos psicoativos do THC com o uso do CBD, né? Então, a gente entende que, de uma certa maneira, né, os estudos, principalmente da USP, da equipe do CRIPA, do professor Zuardi, né, mostrando os efeitos antipsicóticos do canabidiol. Né? Então, aqui comparando, por exemplo, um produto, que esse daqui é o Marinol, tá? Que é um produto isolado de THC, a dose que normalmente você observa que os pacientes começam a referir sintomas psicóticos é uma dose muito baixa. Quando você utiliza o canabidiol, você pode utilizar uma dose muito mais alta, né, que no caso aqui é o Sativex, que tem proporções 1:1, um de CBD e um de THC, garantindo uma segurança em relação aos eventos psicóticos muito grande, né? Então, podendo chegar a uma dose até de quase 50 miligramas aí, sem referência, né, de sintomas psicóticos. Então, o canabidiol ele traz aí efeitos antipsicóticos bem interessantes. O que a gente pode pensar, então, nessa questão da prescrição? Primeiro, que a gente não tem nenhuma evidência, né, suficiente para se utilizar um medicamento isolado, né, seja, né, o canabidiol isolado, principalmente, né, antes de se utilizar ou isolado ou sintético, né, antes de se utilizar um medicamento à base de maconha, né, à base da cannabis, né, que viria da planta inteira, né, desde que seja, lógico, produzido com boas normas técnicas, né, e farmacêuticas. Né. A abordagem, em geral, a gente deve sempre começar devagar, né, subir a dose devagar e tentar permanecer com a menor dose terapêutica eficaz. Né? Isso para qualquer medicamento, né, principalmente nos transtornos psiquiátricos da infância. Né? Concentrações de CBD e THC, né, mais altas, às vezes, na planta, produzida da planta inteira, né, pode permitir, às vezes, um uso menos oneroso para essas famílias, né, desses produtos. Né? Então, normalmente é muito mais barato se utilizar um produto com uma concentração mais alta, né, de CBD ou de THC, quando for o caso dessa utilização. Né? Então, isso também pode... Só que, lógico, a gente também tem que ter um pouco mais de cuidado, talvez, nos efeitos colaterais que essas medicações podem trazer. Né? Com uma concentração maior, eu posso também acabar chegando numa dose mais alta, mais rapidamente. Quando se precisa utilizar o THC, né, eu vou falar um pouquinho sobre esse uso, mas não é tão comum no quadro do autismo, né? Quanto, lógico, mais lentamente se fizer esse aumento do THC, maior vai ser a tolerância desse sujeito, menores efeitos colaterais você vai ter. Né? Então, o aumento lento, a utilação de dose mais lenta, e aí tanto do CBD quanto do THC, é importante, né, nesse começo de tratamento. Né? Então, começar com uma dose baixa e progredir lentamente para se obter e se observar alguns efeitos. Né? Não é preciso ter nenhum efeito, né, euforizante da cannabis, né? Não precisa ter nenhum barato, né, para que tenha controle sintomático, que tenha uma resposta terapêutica positiva. Pelo contrário, né, principalmente nos pacientes pediátricos, a gente não quer ter o risco de um efeito psicoativo. Então, né, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. A gente precisa saber o que a gente está prescrevendo. Né? Lógico que no uso, né, para sintomas crônicos, as preparações orais, que é o que a gente mais utiliza no TEA, são a base do tratamento. Agora eu tenho começado a utilizar para alguns pacientes que têm uma dificuldade maior da questão alimentar, né, uma seletividade alimentar mais intensa, uma dificuldade, às vezes, de tomar medicação, mesmo sendo gotas, o uso de dermopets, né, então começam a chegar aí no mercado alguns produtos que são transdérmicos, né, isso pode ajudar alguns pacientes com essa dificuldade de ingestão, né, mas a base realmente é o uso oral, né, normalmente 2 a 3 vezes ao dia. Né. Em crianças, né, até pelo metabolismo mais acelerado, costuma-se optar por 3 vezes ao dia, né, para começar, pelo menos,
3 vezes ao dia. Eu acho que isso tem muitas coisas que são pessoais, né? Eu vou falar um pouquinho disso para frente. Então, o CBD pode equilibrar os efeitos colaterais do THC, principalmente quando é necessário o uso diurno, né? Então, por exemplo, naquele estudo retrospectivo, né, que com participação do Mechoulo, quando os pacientes em uso do CBD 20 e THC1 ainda mantinham alterações do sono, né, ou irritabilidade e agressividade, nesse estudo era adicionado 3% de um produto 3% de THC. Então, lógico, os médicos devem comunicar os riscos potenciais, a segurança da cannabis, né, não diferentemente de qualquer outro medicamento psicoativo. Eu acho isso importante, né, dos pais, principalmente, né, os responsáveis, os terapeutas, manterem o inventário de sintomas, né, para a gente poder observar os efeitos positivos que estão sendo observados, os potenciais efeitos negativos que também podem vir. Isso pode acontecer, né, então você observa, às vezes, a melhora em relação a irritabilidade, a agressividade, né? Essa criança fica mais calma, né? Ela fica mais tranquila, mas a gente observa, às vezes, um aumento de estereotipia, né? Isso pode acontecer, né? De uma melhora de um sintoma e, às vezes, a piora de outro sintoma. Mas o que a gente costuma ver é que a tolerância não se desenvolve para os benefícios, né? Então, os efeitos eles são sustentados. Isso acontece principalmente com os produtos que são full spectrum. Nos produtos que são isolados de CBD, você tem uma chance maior, um risco maior de produzir uma tolerância, né? E depois de um certo tempo, o medicamento já não fazer o mesmo efeito. O princípio do efeito entourage, o efeito em comitiva, né, traz aí, confere, de uma certa maneira, uma tolerância menor desse medicamento ao uso do tempo, né, ao longo do tempo. Então, com isso, normalmente, a gente não precisa ficar escalonando dose, né, como normalmente a gente acaba fazendo com os medicamentos psiquiátricos convencionais, aí, de novo, talvez por não estar acertando o alvo, né, tentando inibir um processo neurocitatório por uma via outra, que não é a via que está sendo ali inicialmente alterada, né, e nessa imunomodulação, talvez a gente consiga realmente esse efeito um pouco mais sustentado com os canabinoides do que com os medicamentos convencionais, né? Quando a gente pensa, né, então, no uso medicinal, normalmente os pacientes fazem uso de produtos com mais CBD e com menos THC. Então, falando um pouquinho, né, da posologia, né, de como é que a gente tem utilizado esse medicamento, ainda não existe consenso. Eu tenho contato principalmente com a Bonnie Goldenstein lá dos Estados Unidos, que é uma médica que trabalha já com a cannabis medicinal no autismo há muitos anos, com mais de 500 pacientes, tem a possibilidade de utilizar ali vários canabinoides, e né, não existe ainda um protocolo, né, uma maneira certa, estudada, né? O que a gente tem nos estudos, né, o que mostra um pouco para a gente, é que no uso pediátrico, tá? Primeiro, lógico, sempre a gente vai pensar que esse tratamento, né, principalmente no autismo, uma condição tão singular, né, tão heterogênea, que esse tratamento sempre vai ter que ser personalizado, né? Não vai ter aí uma receita de boa para fazer a utilização dessa medicação para esses pacientes. Tá? Mas, normalmente, né, é importante começar o tratamento, né, mantendo aí a associação com os outros tratamentos que o paciente está fazendo uso, né, uma retirada concomitante, você não obtém os efeitos terapêuticos que você almejaria naquele primeiro momento, e se acontece uma retirada concomitante do tratamento que vinha ali segurando minimamente alguns sintomas, você pode ter uma instabilidade maior, você pode ter que lidar aí com uma situação mais grave desse paciente, né? Então, idealmente, né, alguns medicamentos a gente sabe que não tem uma boa associação, né, principalmente o clobazam e o ácido valproico, né? Normalmente o ácido valproico pode aumentar o nível sérico do ácido valproico, mas tendo aí um bom controle da valproatemia, né, dá para fazer associado sem grandes problemas, né? E conforme vai se progredindo com a dose, né, do canabidiol, é possível se retirar aí, né, dependendo da utilização que está sendo feita do ácido valproico, se não é para um quadro epilético convulsivo, para o controle, às vezes, da irritabilidade de humor, é possível fazer essa retirada depois. Mas, normalmente, no uso pediátrico, as doses ficam ali iniciais, entre 0,5 e 1 miligrama,
por quilo por dia, né, a 10 miligramas por quilo por dia, né? Então, pensando aí numa pessoa de 60 quilos, né, no adulto, 60 quilos, a gente estaria pensando de 60 a 600 miligramas, né? A gente sabe que no adulto a gente pode chegar até doses mais altas, na esquizofrenia os estudos mostraram aí 800 miligramas, em pacientes com epilepsia até 2.500 miligramas, né? Mas, né, no uso pediátrico não se costuma chegar a doses acima de 15 miligramas por quilo por dia, tá? Não se costuma observar tantos efeitos terapêuticos, né? Nos estudos, aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu acho que dos estudos, do que a gente tem, né, das pesquisas, mas essa seria uma forma mais geral, né, pensando no uso do CBD. E aí tem uma diferença que a gente precisa considerar, que se a gente estiver falando, por exemplo, de um produto isolado de CBD, a tendência é que a gente necessite de doses mais altas desse produto para ter o mesmo efeito terapêutico que um produto full spectrum, um produto com os outros canabinoides, com uma presença também do THC. Então, um estudo do Fabrício Pamplona, eu não coloquei aqui na apresentação, mas é um estudo importante, é uma meta-análise comparando, por exemplo, na epilepsia, você vê que os produtos full spectrum e os produtos isolados, eles têm a mesma eficácia no sentido de controle dos sintomas, mas a dose que se necessita do produto isolado é 3 vezes maior, costuma ser 3 vezes maior, e isso também traz, como consequência, 3 vezes mais efeitos colaterais, né? Então, num produto que é full spectrum, a gente tende a necessitar de menos doses, né? Talvez aí 3 vezes menos do que um produto isolado. Tá? Em relação ao THC, né, sempre indicado, né, se utilizar com doses maiores ou pelo menos iguais ao CBD, tá? Mas é uma substância muito menos estudada, né, do que o CBD. Né? Então, não se utiliza, não se recomenda a utilização de mais do que 20 miligramas por dia em 3 doses diárias, né? Então, normalmente, eu começo, né, o tratamento com 0,5 a 1 miligrama por quilo por dia e você vai progredindo, né, até normalmente chegar ali, né, na dose intermediária de 5 miligramas por quilo por dia para uma primeira avaliação. Né? Às vezes isso já traz um bom efeito terapêutico, né? Às vezes a gente precisa aumentar um pouquinho mais a dose. Então, é importante, no uso do canabidiol, a gente está atento para o efeito, que é esse efeito em curva de U invertido, né? essa curva em sino invertido, que é esse efeito de, nas doses baixas, isso é comum em quase metade dos pacientes autistas, a gente tem até efeitos adversos na dose mais baixa. Tá? Então, tem um estudo, que também não é um estudo robusto, é um estudo mais de pesquisa de associações, mas é muito comum dos pais referirem que em doses abaixo de 25 miligramas, os pacientes podem apresentar até efeitos de piora de sintomas. Então, ficar mais agitados, né, ou ter um aumento do apetite. Esse efeito do canabidiol ele acaba sendo um efeito bifásico, na modulação do sistema endocannabinoide. Então, a tendência é que em doses mais baixas, a gente, com o canabidiol, favoreça o sistema endocannabinoide. Então, pode trazer efeitos que mimetizam, de uma certa maneira, alguns efeitos da própria THC. Né? Então, aumento do apetite, euforia, excitação, isso pode acontecer em doses mais baixas. Normalmente, chegando às doses ali de 5 miligramas por quilo por dia, a gente acaba observando, né, um efeito terapêutico mais interessante. E a progressão da dose, né, chegando em doses mais altas, 10 miligramas por quilo dia, pode trazer, então, um bloqueio maior desse sistema endocannabinoide. Então, se o sistema endocannabinoide tem como efeito, por exemplo, a melhora do humor, a melhora trazer relaxamento, o aumento do apetite, né, que seriam potencializados pelo consumo recreativo do THC, né? Quando você tem um bloqueio desse sistema pelo CBD, a gente pode acabar observando o contrário, mais irritabilidade, mais tristeza, perda de apetite.
né? Então, seriam aí polos opostos, né? Uma atuação talvez um pouco mais a favor do sistema endocannabinoide e outra mais de bloqueio desse sistema. O que a gente quer, na verdade, é o equilíbrio, né? Esse é o ponto que a gente tem que tentar objetivar com essa terapêutica, né? Esse efeito bimodal, né? Esse efeito, ele também é observado no THC. Tá? Então, doses baixas do THC costumam ser ansiolíticas, né? Melhoram a ansiedade, ao mesmo tempo que doses mais altas podem produzir ansiedade, e essa ansiedade poder ficar tão intensa a ponto de produzir um efeito paranoico, né? Um sintoma paranoico para esse sujeito. Tá? No adulto, né, a gente costuma chegar até doses máximas aí de 40 miligramas por dia, tá? Não se tem muitos estudos acima dessa dose, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, né, no autismo, né, o que a gente está falando, principalmente, é do uso do CBD. Né? Então, pegando aqui os principais estudos que nós temos, né, e alguns estudos, lógico, né, não dá para ser comparativo, porque são estudos duplo cego, um estudo retrospectivo, mas o que a gente tem, né, de estudos publicados até o momento é que todos os estudos foram utilizados produtos com a planta inteira, né? Não temos, até o momento, nenhum estudo que foi publicado com o canabidiol isolado no autismo. Tá? Então, assim, uma coisa importante, eu escuto de muitos colegas de live, de colegas que estão começando agora a prescrever, né, e que às vezes estão tendo algumas informações mais da própria indústria que está produzindo e vendendo medicamento, né, e falar, não, para o tratamento do autismo tem que começar com o canabidiol isolado, porque o THC pode ser nocivo para essa criança. E aí a gente tem que perguntar, né, que estudo que sustenta isso? Né? Que estudo que mostra que o canabidiol isolado deve ser a primeira opção, deve ser o melhor medicamento? Não existe nenhum estudo hoje publicado com o canabidiol isolado. Existe um estudo que está sendo coordenado pela colega que é a Doris Trauner, lá da Universidade de San Diego, da Universidade do CSD, com participação do Alisson Muotri, que é um pesquisador brasileiro importante também no cenário do autismo, mas esse estudo não foi nem ainda não finalizado ainda. Né? E tem um outro estudo que está sendo publicado, esse estudo também é bem interessante, que está sendo realizado pelo Eric Hollander, que é um dos maiores pesquisadores de autismo no mundo, que fez a maior parte desses estudos com risperidona, com aripiprazol, e ele está fazendo com o canabidivarim. O canabidivarim é um metabólito do canabidiol, está sendo patrocinado pelo Ministério da Defesa dos Estados Unidos, com resultados bem interessantes aí preliminares. Então, até o momento, não se tem estudo com canabinoides isolados no autismo. O que a gente tem são feitos de produtos da planta inteira, né? Aquele estudo que eu falei lá por último, duplo cego randomizado, com a comparação do 20:1 da planta inteira com o 20:1 isolado, né? E aqui a gente tem um pouco dessas médias, né? Então, do uso desses medicamentos, né? Então, nesse estudo brasileiro, a dose ficou entre 100 e 350 miligramas de CBD, consequentemente 1,33 e 4,7 de THC, né? O estudo retrospectivo, né, do ADIAR mostrou aí uma dose média entre 55 e 290 miligramas, né? E, consequentemente, como é um produto 20:1, de 3 a 23 miligramas de THC. Tá? Esse estudo, que é o maior número de participantes, que é o estudo que participou o Rafael Mechula, 188 autistas, eles utilizaram também o produto 20:1, e é aquilo, né, no momento em que ainda se mantinham alguns sintomas, como insônia e agressividade, era acrescentado o produto 3% de THC, mas as doses ficaram aí, 62% dos pacientes ficaram entre 135 miligramas e 225 miligramas, divididos de 2 a 3 vezes ao dia. Tá? Nesse estudo, né, o último duplo cego randomizado com crossover, a média foi 5,5 miligramas por quilo dia, 0,27 miligramas por quilo dia de THC. Tá? Então, normalmente é um pouco dessa faixa que eu tento chegar, né, assim, entre mais ou menos 150 a 200 miligramas, é lógico, a depender do peso do paciente, né, mas é importante, às vezes, no começo,
tendo, às vezes, um efeito colateral, né, que a gente, às vezes, pode observar, como eu falei, em quase metade dos pacientes, isso costuma acontecer. Às vezes, né, isso é um preditor de uma boa resposta, porque, nesse mesmo estudo, 90% dos pacientes que pioraram com dose baixa tiveram uma boa resposta com a dose mais alta. Então, às vezes, a gente começa com uma dose mais baixa, começa a ter alguns efeitos colaterais, um pouco mais de agitação, um pouco mais de aumento de apetite e euforia, e, não, então melhor já tirar a medicação. Não, às vezes, progredindo é que a gente vai realmente conseguir chegar a esse efeito terapêutico mais interessante. E, né, a segurança que a gente tem do uso dos canabinoides realmente é muito grande, né? A dose tóxica é praticamente, né, inexistente, né? 600 quilos em 14 minutos, né? Não tem dose tóxica estabelecida do canabidiol. Então, realmente, é um medicamento bem tranquilo, para que, às vezes, a gente precisa fazer aí um ajuste de dose, né? E, junto com a família, poder ajustando essa terapêutica, né? Aqui, só trazendo também como curiosidade, né? Então, tem pessoas que falam que não se pode usar o THC, né, no quadro do autismo, tem que usar o CBD isolado. Eu disse, não existe publicação com CBD isolado, mas já existe, né, publicações com o THC. Né? Tem um estudo que eu não coloquei aqui, que foi uma descrição, um relato de caso com um paciente adolescente no uso de THC com melhora da socialização. A gente tem um estudo chileno mostrando também uma experiência interessante com pacientes que estavam fazendo uso de produtos 1 para 1, de CBD e THC, que é esse daqui de baixo. E a gente tem um white paper, né, não foi publicado ainda, então a gente não tem ainda todas as informações, mas mostrando, né, que um produto 1 para 1 e até um produto 5 para 1, 5 de THC e 1 de CBD, se mostraram efetivos para o tratamento do quadro autístico em relação à irritabilidade, às crises, à agressividade, à ansiedade e melhora do foco, né, com melhora da qualidade de vida do paciente e da família inteira. Né, com pacientes utilizando 26% utilizando um produto 1 para 1, 54% utilizando um produto 5 de THC e 1 de CBD, e 20% dos pacientes utilizando produtos combinados, né, uma combinação de ambos aí para tentar chegar num equilíbrio um pouco melhor. Né? Então, a gente tem mais estudos mostrando a eficácia do THC do que do CBD isolado. Né? Então, só que é lógico que, pensando, né, no risco que a gente tem, é um risco muito maior do uso do THC de produzir alguns efeitos psicoativos, de produzir alguns efeitos indesejáveis, né? E esses estudos ainda não são estudos tão robustos como esses estudos do CBD. Então, se é para começar o tratamento, né, a tendência é sempre começar com um produto com mais CBD e menos THC. Né? Agora, é importante que a gente atente também que os riscos que estão envolvidos nessa terapêutica, né, também vão estar associados aos componentes, né, que estão ali nesse produto. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que, sendo, né, um produto destinado ao uso terapêutico, né, o ideal é que a gente tenha, né, uma análise desse produto, né, que ele passe, de uma certa maneira, por uma produção farmacêutica que nos confira uma tranquilidade de saber a prescrição que a gente está fazendo. Como é que a gente vai chegar em 200, né, 10 miligramas por quilo dia, 5 miligramas por quilo dia, se a gente não tem ali qual que é a proporção de canabinoides naquele produto? Né? Hoje a gente não sabe, inclusive, se não tem a presença de contaminantes, pesticidas, agrotóxicos, metais pesados, solventes, né, feitos na própria extração do produto, que podem ser até gatilhos, né, para aquele organismo, como a gente falou lá atrás, esses gatilhos ambientais que estão associados ao autismo. Né? Então, bom tom, de uma certa maneira, uma boa prática clínica, a utilização de produtos que minimamente a gente sabe, né, a procedência. Lógico, eu tenho muitos pacientes que fazem uso de produtos de associação, tenho pacientes que fazem até o autocultivo, né? E isso tem que estar muito bem explicado, né, nos riscos que está se assumindo por fazer um uso de um produto que a gente não sabe exatamente o que tem ali dentro, que a gente não vai conseguir titular de uma forma prescritiva esse produto. Né? A gente vai fazer de uma forma muito mais empírica. Né? Agora, lógico que alguns riscos que estão associados ao uso da cannabis têm também relação a qual tipo de produto está sendo utilizado. Né? Então, só para dar como exemplo, né, esse produto aqui, que tem, né, essa bolona rosa aqui, é uma planta que chama ACDC, né, que tem uma característica de produção de 16% a 24% de CBD e de 0,4% a 1,2% de THC.
é um produto 20:1, né? Uma planta que, pela sua genética, já consegue produzir essas canabinoides nessa concentração, né? Além de outros canabinoides, terpenos também. Já esse outro produto, né, a Super Lemon Haze, muito famosa lá na, na Holanda, né, ganhadora de muitos prêmios, é uma planta muito utilizada para o uso recreativo, né? Uma planta 15 a 22 de THC, com menos de 0,1 de CBD. Então, a planta que tem um potencial de produção de efeito psicoativo muito intenso, né? Quando a gente pensa num risco, por exemplo, de sintomas psicóticos e até, aí de novo, né, é importante a gente salientar que os pacientes autistas já têm uma propensão maior a um quadro psicótico. Né? Já são pacientes que têm um risco aumentado, principalmente na adolescência, de sintomas psicóticos. Mas é lógico que esse sintoma vai estar muito mais associado, pode estar muito mais associado a um consumo, né, mesmo que medicinal de uma planta, um alto teor de THC. Se a gente estiver utilizando uma planta com alto teor de CBD, pelo contrário, eu vejo os efeitos antipsicóticos, né, desse produto, né, desse medicamento. Né? Em relação, por exemplo, ao risco de declínio cognitivo, os estudos que foram feitos, primeiro que foram todos os estudos feitos com pacientes que fazem uso recreativo, né, tanto também na questão da associação com a esquizofrenia, o que é diferente de um estudo feito com pacientes em uso medicinal dessa planta. Mas, em questão ao declínio cognitivo, né, se a gente fosse pensar, talvez um estudo bem bacana, um estudo pré-clínico, um estudo em modelo animal, que foi com ratos, então tira o efeito placebo, mostrou que o uso do THC em pacientes ratos jovens, saudáveis, pioram a memória de curto prazo, né, a memória operativa, e também declinam, né, o cognitivo, né, na execução de algumas habilidades lá, né, das provas, dos testes clínicos. Já nos ratinhos adultos e idosos, o THC melhorava esse aspecto cognitivo, essa memória, né, trazendo aí uma resposta mais rápida naqueles testes que estavam sendo analisados. Né? Então, também, além do produto que você está utilizando, é para que paciente que você está utilizando o produto? Né? É lógico que quando a gente está falando de uma criança autista, isso também vai depender muito da gravidade desse quadro. Se você tem uma criança que você já tem esgotado a terapêutica farmacológica convencional, fez o uso de um produto com CBD, não conseguiu obter um resultado terapêutico, eu acho que sim, você pode ir, né, e tem estudos até apontando para esse caminho do THC, mas a gente vai ter que estar muito mais atento aos riscos que isso pode trazer. Tá? De novo, naquele estudo, quando você pergunta para os pais, os benefícios vieram melhor com os produtos com um pouco mais de THC. Né? A mesma coisa com os efeitos deletérios a longo prazo. Tá, para tentar, talvez, tirar aí, né, de uma forma um pouco mais precisa, ou lógico, né, uma maneira de tentar analisar como está o funcionamento desse sistema endocannabinoide, de que maneira que o organismo vai metabolizar o canabidiol e o THC, às vezes vale a pena naquele paciente que você está tendo um pouco mais de dificuldade, né, de manejo, ou às vezes uma família que tem pouca tolerância, às vezes algum efeito colateral da medicação, uma preocupação maior com o uso do THC, por exemplo, né? Alguns exames farmacogenéticos que a gente já tem disponíveis hoje no Brasil podem nos orientar, nos ajudar em relação, por exemplo, né, ao metabolismo do canabidiol. Né? É um paciente que tem um metabolismo mais lento do canabidiol, né? Então essa medicação ela vai ficar mais tempo nesse organismo, então a tendência é que eu precise de menos dose e dentro de um regime talvez de 2 vezes ao dia, né? Mais espaçado aí da medicação. Se eu tenho um paciente que tem um metabolismo acelerado do canabidiol, eu vou precisar de uma dose mais alta desse canabidiol para ter o mesmo efeito terapêutico e talvez fazer essa medicação também mais vezes ao dia. Né? Em relação ao THC, a mesma coisa. A gente vai ter aí nesses exames, nesses testes, alguns spins genéticos que são associados a um risco maior de esquizofrenia, a um risco maior de déficit cognitivo associado ao uso, de novo, recreativo do THC, porque é onde a gente tem mais estudos. Tá? A gente tem pouco estudo ainda em relação a esses efeitos. Né? Na cannabis medicinal, você não tem esses efeitos sendo observados com frequência nos estudos, né, de efeitos psicóticos ou de declínio cognitivo, pelo contrário. Tá? Mas isso pode nos ajudar, pode nos orientar, então, vai pensar, às vezes, no uso do THC, porque não está conseguindo o efeito terapêutico adequado com o CBD, né, esse estudo pode dar aí uma tranquilidade um pouco maior para ir por esse caminho ou não. Tá?
Camila, como é que nós estamos aí com o tempo? Só para eu não passar o meu tempo aqui. Estamos ok. Uhum. Doutor Vinícius, não sei quanto tempo você ainda tem de aula, mas acredito Aham. que até 9 horas. Tá Quanto bom. tempo você destinar para a gente, na Tá verdade? bom, não, Todos então vamos gostar. tá, então eu vou falar um pouquinho, né, do que seria talvez um caso clínico comum aqui do consultório, algo que né, vem se repetindo aí muitas vezes, né, é, é, como uma forma de tentar ilustrar, né, como é que tem sido essa terapêutica. Então, pensando num paciente de 6 anos, masculino, né, a gente sabe que a prevalência do autismo é muito maior em pacientes do sexo masculino, 3 a 4 vezes mais que o sexo feminino, né? Então, paciente que normalmente pode vir aí, né, de 2 apresentações, né, uma apresentação onde já se observa mais precocemente sintomas autísticos, né, desde ali da primeira infância, mais precoce realmente, e outros pacientes que você vê, como nesse caso, um desenvolvimento inicial mais próximo da normalidade, né, uma criança que se desenvolve em aspectos motores, em aspectos interacionais e linguísticos de uma forma, né, até que adequada, até um certo momento, um certo período que, né, hoje a gente entende que fica ali entre primeiro ano, no terceiro ano de vida, onde você tem essa criança passando por um episódio regressivo, né? Uma perda de habilidades anteriormente adquiridas, nesse momento ali, próximo ao momento da poda neural, né? Então, esse paciente apresenta esse quadro, né? Ele regride, né? Ele perde habilidades, né? Então, ele começou a falar, depois ele vai parando de falar, começa a apresentar isolamento, comportamentos repetitivos estereotipados, flapping, balanceio, uma agitação psicomotora muito grande, uma distraibilidade, né, consequentemente, uma dificuldade de sustentação de atenção, uma sensibilidade auditiva, busca por aspectos sensoriais incomuns do ambiente, mostrando essa alteração do padrão sensorial, né, da modulação sensorial, e também uma alteração do sono, né, um sono agitado, entrecortado, com, às vezes, dificuldade de iniciação e até também despertares noturnos, né? Uma baixa tolerância à frustração negativa e contrariedade, né? Então isso é muito comum nos pacientes autistas, essa resposta exacerbada ao estresse, né? Então, mesmo pequenos gatilhos ambientais podem ser suficientes para a irrupção de um quadro de uma crise, né? De um meltdown, né? De uma crise mais grave, e uma dificuldade, às vezes, muito grande em retomar também um estado de equilíbrio, um estado de tranquilidade, né? Esse paciente também tem um irmão mais velho com uma síndrome de Asperger, né, diagnosticado com uma síndrome de Asperger, que seria esse autismo sem o déficit cognitivo e sem o prejuízo da linguagem associados, né? É um paciente que costuma fica doente com frequência, com muitas alergias, rinite, dermatite, alterações gastrointestinais, com diarreia, distensão abdominal, um padrão alimentar seletivo, a necessidade de cheirar o alimento antes de comer, muitas vezes produzindo náusea esse alimento, né? Situações de crise, né? Muitas vezes associadas a um gatilho ambiental de uma negativa e outras vezes sem um gatilho ambiental aparente, né? Uma irritabilidade que ninguém conseguia saber muito bem de onde estava vindo, principalmente por conta do prejuízo da linguagem, né, que ele começou a apresentar. Eu nunca tinha tido crises convulsivas, mas tinha uma suspeita de uma crise de ausência que não tinha sido investigado pelo colega neurologista, né? Devido às alterações comportamentais, iniciou com risperidona com 3 anos, evoluindo com uma resposta inicial positiva, né? Um período de lua de mel, mas depois de alguns meses a piora, né? Dos sintomas, e aí um novo aumento de dose e um novo período de estabilidade. Mas, com o aumento da dose, um ganho de peso excessivo associado ao aumento do apetite, ginecastia, elevação da glicemia, do LDL, e essa medicação teve que ser suspensa, né? Fez o uso de aripiprazol e metilfenidato, com piora da irritabilidade no primeiro e piora da agitação psicomotora no segundo, chegou a fazer uso de carbamazepina e ácido valproico sem boas respostas, voltando então para risperidona em dose baixa, associado à atensina, fluoxetina e melatonina, né? Então, aí, essa multiplicidade de alvos terapêuticos, né? Então, né, muitas vezes, necessidade do uso de um medicamento antipsicótico associado ao alfa-agonista, associado ao inibidor de recaptação de serotonina e ao medicamento para a utilização no período da noite para uma sedação maior, a melatonina teria aí um menor perfil de efeitos colaterais, né? Mas essa polifarmácia que é muito comum, né, nos pacientes com autismo.
Nos exames complementares, né, um paciente, então, glicemia elevada, colesterol elevado, prolactina elevada, IgE elevada, fator de necrose tumoral alfa elevado, sérico, tá, não é propulsão, interleucina 6 também elevada, ressonância magnética com áreas pontiformes de gliose, região temporohospital esquerda, no eletroencefalograma, atividade epileptiforme focal, em região temporo-parieto occipital bilateral. No arraio genômico, se encontra uma deleção 16q11.2, né, que está em investigação agora também o irmão e os pais, para a gente poder fechar um diagnóstico desse quadro, né? Mas até o que se sabe pela bibliografia, né, que a gente tem, é que não é de significado clínico incerto. Tá? Então, de novo, talvez um gene que tem aí, né, uma característica, né, de uma manifestação patológica mais epigenética, talvez. Onde talvez eu tenha uma predisposição, que inclusive acometeu o irmão mais velho, mas que não trouxe um quadro com tanta gravidade como desse paciente, né? Pensando aí talvez em outros fatores, né, e não só a essa alteração que estão influenciando na manifestação dos sintomas, né? Então, começa com o uso do extrato de cannabis, na proporção de 25:1, de CBD e THC, né, com concentração de 50 mg por ml de CBD e 2 mg por ml de THC. Realizado o cross-titration, né, com os medicamentos da risperidona e atencina. Então, nessa época, como a gente já não tinha tido boas respostas com a risperidona, né, já não estava tendo uma boa estabilização do quadro, eu optei para fazer uma retirada, mas, como eu disse, hoje eu costumo começar primeiro com o canabidiol para depois tirar esses medicamentos. Na dose inicial do canabidiol, ele apresentou certa piora da agitação psicomotora, né? Teve aí alguns outros sintomas, não vou me lembrar agora exatamente todos, mas teve um pouco mais também de aumento do apetite. Próxima dose de 100 mg por dia, o paciente estabilizou, o peso dele eu não coloquei aqui, mas na época ele deveria estar ali com seus 30 quilos, mais ou menos, até talvez um pouquinho menos, tá? Ele teve uma melhora significativa do sintoma de agitação psicomotora e de outros sintomas, então observou-se mais calmo, mais concentrado, um pensamento mais organizado, mais presente no ambiente, né? Como, de uma certa maneira, que a gente escuta muito dos pais, né? Como se as coisas estivessem se encaixando um pouco melhor, né? Que a criança estivesse conseguindo ter uma compreensão melhor desse ambiente, até talvez pela diminuição desse ruído sensorial que pode estar ali atrapalhando, né? Por conta dessa modulação que o sistema endocannabinoide produz na comunicação interneural, né? Então, a gente teve também, né, as crises de irritabilidade que tinham diminuído, né, em frequência, intensidade, parou de se autoagredir, né? Houve melhora considerável do padrão do sono, né? Apesar de não ter sido observado, né, não ter sido, na verdade, se desejado naquele momento inicial como um alvo terapêutico, a melhora da coordenação motora, a gente nem pensava que isso pudesse trazer um benefício, e o surpreendente foi que trouxe, né, a terapeuta ocupacional começou a mostrar que ele estava tendo uma melhora em relação a essa motricidade, na coordenação motora, isso ficou nítido a questão do desenho, o menino que desenhava era garatuja mesmo, né, ainda, e em 6 meses de tratamento, o menino que começou a ter um desenho muito mais organizado, muito mais adequado, né, e hoje é um menino que desenha bastante, gosta muito de desenhar, né. Então, teve uma outra melhora que foi também interessante para a família, isso eu tenho observado em muitos outros casos, né, da melhora clínica, né, de outros fatores que não são fatores associados especificamente ao autismo, né? Então, nesses quadros alérgicos, a gente está falando de uma imunomodulação, de uma diminuição da resposta do organismo a esses gatilhos, né, que podem produzir um processo inflamatório. Isso como um todo, não é à toa que 91% dos pacientes autistas têm alteração gastrointestinal. Ali é a maior zona de conflito, de contato que a gente tem mesmo, né, com o mundo exterior, é onde a gente vai ter mais processos inflamatórios acontecendo, né, e se eu tenho uma desregulação, eu posso reagir em excesso a esses estímulos gastrointestinais ali que podem estar acontecendo, né? Então, alimentos, né, muitas vezes a gente vê pacientes tendo uma melhora desse quadro, mesmo antes de entrar com a cannabis medicinal, às vezes indo para uma dieta anti-inflamatória. Não são todos que vão se beneficiar, mas muitos dos meus pacientes se beneficiam com
dietas com restrição de glúten, de caseína, né, de açúcares, glutamato monossódico e outras coisas. Né? A gente chegou a progredir a dose até 200 miligramas, né, tentando aí um pouco mais de efeitos terapêuticos, tá? Só que nesse momento ele começou a ficar mais irritado, ele começou a ficar triste, ele começou a parar de comer. E ele emagreceu bastante, tá? Eu não coloquei aqui, mas ele chegou a ter uma perda ponderal aí de mais de 10% no uso do canabidiol. E aí, então, né, como se a gente estivesse passando daquela fase do ponto terapêutico, chegando numa dose que bloqueia demais, né? Então, pensa no sistema endocannabinoide, que é o que o THC atua, ele produz o aumento do apetite, a hiperfagia, a larica, e se você tem, de uma certa forma, um bloqueio desse sistema pelo uso de uma dose muito alta do canabidiol, eu posso produzir efeitos adversos como perda do apetite e um tanto de irritabilidade. Tá? Com a dose retornando para 150 miligramas, o humor melhorou, o apetite se regularizou, porém ele ainda apresenta, né, uma certa agitação psicomotora. Né? Então, por conta dessa agitação psicomotora, eu já vinha 2 anos com o uso dessa medicação, né, do canabidiol. Recentemente, né, a mãe iniciou, então, o uso de um óleo com um pouquinho mais de THC, né, de uma associação, e ele tem evoluído de uma forma interessante em relação à melhora dos sintomas de humor e da agitação psicomotora. Esse THC está numa dose que supostamente não está... a gente está chegando em mais ou menos uma proporção de 10:1, talvez, 10 de CBD para 1 de THC, tá? Mas isso é uma suposição, como é um produto que não tem uma análise adequada, que não é feito como um medicamento, né? De uma certa maneira, a gente não consegue calcular qual que seria essa dose de THC que ele está usando. Mas foi uma opção da mãe, ela tem visto boas respostas, e aí eu acho que a gente também tem que ficar só, né, observando, lógico, efeitos colaterais que esse paciente pode ter. Então, infelizmente, eu já tive casos de pacientes que chegaram para mim que tinham feito uso de óleo de alguma associação, de algum grupo de pais, e que, né, começaram a fazer o uso da medicação, e claramente você via um efeito psicoativo muito intenso, né, o olho vermelho, hiperfagia, euforia, desorganização do pensamento, né, mostrando que realmente de CBD ali não tinha nada, né, mas era um produto sendo vendido como alto CBD. Né? Então, o ideal é que a gente possa, se caso for utilizar um produto, né, de associação nesse sentido, você ter, né, a possibilidade de analisar isso, né, ter aí uma segurança nessa prescrição. Era um pouquinho disso que eu tinha para falar para vocês hoje. Hoje eu estou atuando, né, no meu consultório particular aqui em Sorocaba e no Núcleo de Medicina Avançada do Sírio-Libanês. No meu consultório eu já consigo mais atender pacientes, é uma demanda muito grande. No Sírio, agora, como eu estou reabrindo a minha agenda, né, eu cheguei a abrir no começo do ano, fechei um mês depois, e agora eu estou reabrindo mais para pacientes por via de encaminhamento de colegas, né, pacientes que já tenham aí, né, um histórico de uso de outros tratamentos, e aí uma falência realmente no tratamento convencional, para o atendimento no Sírio, para que a gente possa começar também a fazer algumas pesquisas, principalmente a pesquisa que eu acho que seria muito interessante, né, por exemplo, dos endocannabinoides, né, dos canabinoides que nós mesmos produzimos. Né? Existem estudos, eu não coloquei aqui, senão ficaria muito extenso também a apresentação, mas mostrando que há uma deficiência na produção da própria anandamida nos pacientes autistas. Né? Então, se a gente entende a anandamida como essa molécula que atua no sistema endocannabinoide, assim como o THC também atua, né, no agonismo parcial do receptor CB1, né, é de se entender que um tanto desses sintomas, né, autísticos têm uma relação. Né? Se a gente for pensar a função do sistema endocannabinoide, né, se não me engano, tem um pesquisador italiano que ele traz, não vou lembrar o nome dele agora, me fugiu, que o principal efeito do sistema endocannabinoide seria para relaxar, dormir, comer, esquecer e proteger. Proteger no sentido de sistema imunológico. E quando a gente talvez não tenha esse sistema atuando de uma forma adequada, a criança, né, a pessoa não relaxa, ela não dorme, ela não consegue se alimentar, ela tem um padrão alimentar restrito, ela não esquece, né, principalmente memórias aversivas, um estado de estresse constante, de irritabilidade constante, né, e uma alteração do sistema imunológico, né, trazendo esse estado hiperinflamatório. Então, né, se especula muito, mas é realmente uma via muito interessante de pesquisa,
função do sistema endocannabinoide em pelo menos um grupo desses pacientes autistas. Eu tenho, inclusive, um paciente, por exemplo, que no exame de exoma mostrou uma mutação numa enzima que se chama DAGLA, que sintetiza o nosso 2-araquidonoilglicerol, que é uma substância fundamental do equilíbrio do sistema endocannabinoide. Para esse menino, o canabidiol realmente funcionou muito bem. Talvez para outros casos, em que essa via metabólica, essa via do sistema endocannabinoide não seja, a gente pode ter um efeito benéfico, mas não tão impactante como esses outros casos, que são esses casos que a gente acaba vendo mais na mídia, que são os casos da criança que começa, às vezes, a falar, começa muito rapidamente a ter uma melhora, uma melhora muito grande. Agora, é fundamental entender que muitos desses efeitos do canabidiol não são só a curto prazo, efeitos que você pode ter na questão da melhora do sono, na melhora da irritabilidade. É entender que dentro de uma perspectiva de um tratamento mais da base do problema, eu consigo modificar um tanto do curso da doença, promovendo um ambiente cerebral mais favorável para o neurodesenvolvimento. Se eu diminuo essa hiperexcitabilidade neuronal, se eu diminuo esse processo neuroinflamatório, eu consigo realmente melhorar o neurodesenvolvimento. E, para isso, eu vou precisar sempre do bom estímulo terapêutico do tempo. Então, isso também é importante. Às vezes, alguns efeitos não vão ser tão a curto prazo. A gente tem que esperar aí, normalmente 3 a 6 meses para ver um bom efeito terapêutico. Lógico, se a criança estiver bem, Também não adianta, como eu vejo alguns casos, a criança não está bem, está desorganizada, está com um monte de efeito colateral e, às vezes, tentando se sustentar um tratamento, porque com o tempo isso vai melhorar. Também não é assim. Eu acho que eu fico aqui à disposição esse tempinho, então, para a gente bater um papo, acho que tirar algumas dúvidas que, porventura, aí, alguém tenha, e fico à disposição aí também, tá bom? Doutor Vinícius, muitíssimo obrigada pela aula, por tantos anos aí acumulados de conhecimento, compartilhados conosco. Eu vou abrir aqui para as perguntas, mas antes disso, doutor Vinícius, eu gostaria de passar a palavra para Carmen Salles, nossa consultora técnica científica, fazer uma breve introdução aqui da Indeov, como que a gente pode apoiar quem está aqui nos ouvindo hoje. Mas também queria perguntar, doutor Vinícius, quanto tempo você tem a mais, assim, só para a gente se organizar aqui? Acho que dá para ir mais ou menos até aquele horário mesmo que você tinha falado, Uns 9 e pouquinho, 9h20, mais ou menos, estaria de bom tamanho. Então a gente vai acelerar aqui do nosso lado para passar aqui para quem perguntas. 9h30, tá bom. Perfeito. Então, aí dá para ficar mais um pouquinho. Antes de mais nada, eu gostaria de, antes de passar, aliás, a palavra para a Carmen Salles, agradecer a equipe da Indeov que dedicou tanto tempo aí, para a preparação desse webinar, com a presença do Dr. Vinícius, todos que estiveram envolvidos nessa preparação e que estiveram aqui durante o evento conosco. Muito obrigada. Eu passo a palavra, então, para Carmen Salles, e mais uma vez agradecendo aí pela aula, Dr. Vinícius. Agradeço. Estão me ouvindo? Boa noite. Tudo certo? Estão me ouvindo, por gentileza? Perfeito, perfeito. Obrigada. Boa noite a todos, sou a Carmen. Vou falar um pouquinho vou apresentar uma apresentaçãozinha rápida sobre a Indeov para vocês. Vocês me dão licença, por gentileza. Antes de passar para as perguntas, ver se meu está funcionando. Sim. Nós somos a Indeov, a primeira empresa especializada no acesso a cannabis medicinal no Brasil. Nós fomos a primeira empresa do setor de cannabis a ser selecionada no Programa das Nações Unidas para o escalonamento do impacto social, devido ao seu alto impacto social. A Indeov participou, então, do Programa Accelerate 2030. Temos como propósito acelerar o acesso a um ecossistema seguro e confiável de cannabis medicinal no Brasil, por meio da integração entre pacientes, médicos e produtores. Nós oferecemos gratuitamente um suporte aos médicos, que contam com o suporte técnico-científico. Então, nós temos uma equipe de acesso médico que está preparada e disponível para fornecer artigos científicos e auxiliar em quaisquer dúvidas que os senhores tenham. A educação médica, onde nós
preparamos webinars, como esse excelente webinar, e lives, e patrocinamos cursos de capacitação para orientação a médicos da prescrição de cannabis. Ainda, quando nós falamos de segurança, nós temos uma equipe de consultores treinada e preparada para o acesso médico. Ainda trabalhamos com produtos líderes de mercado. Vou falar mais para frente rapidamente um pouco do nosso portfólio. Ainda temos um suporte humanizado ao paciente e seus cuidadores, então nós temos um atendimento de excelência na equipe de suporte, desde o acolhimento do contato com o nosso paciente ou cuidador do seu paciente, para que ele seja extremamente bem atendido. Acessibilidade em todas as etapas, então nós cuidamos de tudo. Nós submetemos para o seu paciente, se desejar toda a documentação necessária para o cadastro na Anvisa, liberação da autorização de importação, realizamos a compra de produtos e gerimos toda a logística de entrega ao paciente. E também oferecemos auxílio na prescrição e manejo terapêutico dos seus pacientes. Mais para frente eu vou mostrar um modelo de prescrição rapidamente, só para conhecimento de quem ainda não está sabendo dessas informações. Rapidamente, nosso portfólio, então nós trabalhamos com duas grandes marcas, a Charlotte's Web e a Elixinol. A Charlotte é conhecida pela sua qualidade e tradição, e a Elixinol pela tecnologia e alta inovação de produtos. Desta forma, em nosso portfólio, nós temos óleos full spectrum com até 0,3% de THC, em diferentes concentrações e volumes de frascos, tanto da Charlotte quanto da Elixinol. Ainda na categoria full spectrum, nós possuímos os óleos em cápsulas de ambas as marcas de produtos de uso tópico. Também possuímos os produtos broad spectrum, então nós temos produtos que podem beneficiar no efeito do tratamento com efeito entourage, efeito comitiva, onde nós temos os componentes desses produtos, flavonoides, canabinoides, com exceção do THC, que então é destinado a pacientes que não querem ou não podem utilizar o THC. E também possuímos produtos de resgate, com a tecnologia lipossomal, a que é utilizada proporcionando alívio rápido de crises. Aqui mostro para vocês o modelo de prescrição. Então, para aqueles que não têm conhecimento, é uma receituário simples, não precisa de... é um receituário branco, então a gente tem aqui o uso oral, o uso tópico. Isso a gente pode entrar em mais detalhes para aqueles que tiverem interesse posteriormente. Muito obrigada a todos. Vou só tirar aqui a apresentação de slide, um momento. Ok. Antes de mais nada, doutor Vinícius, eu gostaria de agradecer a excelente aula. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vou, então, rapidamente passar para as nossas perguntas aqui no chat. Doutora, nossa primeira pergunta de hoje. Acredita que para crianças o Broad Spectrum pode ajudar? O Full Spectrum é seguro? Aqui, né, assim, lógico que o Broad Spectrum, né, por ter uma alta concentração de canabidiol, né, e outros canabinoides, né, podendo aí também se beneficiar do efeito full spectrum, né, pode ser um produto muito interessante, mas lógico que do ponto de vista científico, o que a gente tem hoje realmente são todos os produtos sendo utilizados full spectrum, com a presença de THC. Então, né, a questão em relação à segurança, que eu posso dizer que, pela medicina baseada em evidências, a segurança dos produtos com THC é maior do que o do broad spectrum, onde a gente não tem nenhum estudo, né, que mostre essa segurança, ou até de um produto isolado de CBD. A gente não tem nenhum estudo. Então, né, mesmo, lógico, a gente não tem estudos ainda a longo prazo, né, a gente precisa realmente, né, de mais estudos multicêntricos. Hoje, infelizmente, a maior parte dos estudos é realizado em Israel, né, que tem mais interesse, né, na produção desse tipo de conhecimento. Nos Estados Unidos, talvez agora,
também consiga, né, com esses avanços, hoje, inclusive, né, Nova York regularizou o uso da cannabis, inclusive recreativa, né, então o avanço que está acontecendo nesse país é muito grande, talvez a gente tenha mais estudos mostrando que o broad spectrum funciona tão bem quanto, que o canabidiol isolado pode ser tão bom quanto, mas até o momento que a gente tem são produtos full spectrum, com CBD 20, THC 1, né, que é onde a gente tem os maiores estudos, os estudos mais robustos, inclusive em duplo cego randomizado com crossover, né? Então, sim, é seguro, né? Os efeitos colaterais são toleráveis, né? Muito mais toleráveis do que os efeitos colaterais que a gente tem dos medicamentos psiquiátricos convencionais, né? Então, é muito mais perigoso, do meu ponto de vista, se utilizar, né, um ácido valproico, uma carbamazepina ou um antipsicótico do que fazer o uso do canabidiol. Em produtos com THC, mesmo com presença de THC, mas ainda com uma presença baixa desse THC, né, pelo que a gente tem até o momento. Muito obrigada, doutor Vinícius. Mais uma pergunta. Gostaria de saber sobre a tolerância ao THC com doses acima de 5 miligramas dia. A tolerância, a primeira coisa que a gente tem que entender é se o THC está como no produto. Ele está nesse produto, ele está com CBD nesse produto, porque se ele tiver com uma dose, né, igual até superior de CBD, muito provável que esse produto não vá produzir efeito psicoativo. Isso, né, a gente sabe que a produção de um efeito psicoativo, né, do THC, ele vai depender aí de outros fatores também, né? Tem o fator genético, o fator da própria metabolização desse sujeito, dessa substância. Então, de uma certa maneira, eu posso ter pacientes que mesmo num produto que supostamente não deveria produzir efeito psicoativo, como um produto 1 para 1, ele pode produzir um efeito psicoativo. Ele pode ter uma metabolização muito acelerada do canabidiol e rapidamente eliminar esse canabidiol, e ter uma metabolização muito lenta do THC, ficando com esse resquício do THC por mais tempo, né, produzindo, às vezes, um efeito psicoativo. Né? Então, deixa eu só voltar aqui, que aí eu volto um pouquinho na pergunta também, que na hora que eu vou respondendo, às vezes eu me perco um pouquinho. Qual que você pode me lembrar ela só? Acima de 5 miligramas. Então, normalmente, as doses, né, que se utilizam nas crianças são doses muito baixas do THC. Né? Por quê? Principalmente numa criança que não tem uma comunicação verbal efetiva, que não consegue, às vezes, comunicar uma sensação, um sentimento, uma experiência que ela está vivendo, né? Realmente a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Principalmente nesses pacientes. Né? Então, por exemplo, se a gente for pensar numa dose, no que seria, na verdade, o uso de o cigarro de cannabis, né, que seria do uso recreativo, ele vai ter ali mais ou menos 10 miligramas, né, ele produz um efeito psicoativo mais intenso. Né? Então, 5 miligramas, se for um produto isolado de THC ou um produto de THC numa dose muito baixa de CBD, ele pode vir a produzir um efeito psicoativo. Agora, se é um produto que a gente está utilizando e a gente chegou a 100 miligramas de CBD, ele vai estar contendo ali 5 miligramas de THC também e não vai produzir efeitos psicoativos, não vai ter nenhum risco. A gente, né, tem uma segurança muito grande dessa medicação. É muito interessante a colocação do senhor, é até uma pergunta que eu mesmo faria. Se tem alguns alvos farmacogenéticos específicos para ser avaliados antes da prescrição para os casos de TEA, né? Uhum. Olha, isso acho que vai depender muito do caso a caso. Assim. Se a gente tem, às vezes, né, de novo, se eu utilizo um produto com CBD alto, eu tenho um risco muito baixo de produzir qualquer efeito de dependência, de abstinência. Né? Então, a OMS, recentemente, né, reclassificou o canabidiol, a gente não tem esses riscos, né, mesmo com um produto que tem uma proporção muito baixa de THC. Né? Os produtos, tanto isolados de CBD, quanto os produtos 20 para 1 nos Estados Unidos são considerados suplementos alimentares. Né? Então, assim, tem a mesma legislação nesse sentido. Agora, para alguns casos, né, e aí eu acho que muitas vezes para uma segurança, às vezes de um caso de um paciente com histórico de esquizofrenia, né, pode talvez nos orientar para não utilizar um produto com mais THC. Né? A gente já não utilizaria, porque não seria essa a melhor via de começar o tratamento,
mas pode, às vezes, nos alertar, quem sabe até, né, olha, tem uma sensibilidade muito grande ao THC, talvez valha a pena ir para um produto isolado, né, um produto broad spectrum mesmo, né, que eu até preferiria do que o isolado para ter também um pouco desse efeito comitivo, né? Mas, normalmente, eu não costumo utilizar esses farmacogenéticos logo no começo do tratamento ou antes do tratamento. Normalmente, eu começo com o tratamento que é o mais preconizado, produtos full spectrum, 20 para 1, né, até uma proporção aí, de 1 a 10 miligramas por quilo por dia, e se ainda assim a gente não consegue ter a terapêutica eficaz, ainda mantém efeitos, sintomas graves, né, aí sim eu acho que vale a pena fazer esse para tentar otimizar essa dose. Não, a gente estava usando uma dose baixa, o metabolismo é muito acelerado, eu vou ter que dobrar a dose, né? Vou ter que sair de 300 para 600 miligramas às vezes. E é isso que resolve, né? Tem crianças que estavam tomando, dando exemplo, 200 miligramas de canabidiol por dia, não conseguia ter uma boa resposta, subiu para 300, 400, e aí sim a gente conseguiu essa estabilidade, diminuição da agitação psicomotora e tudo isso. Na literatura vem crescido, né, tem comentado a relação da síndrome de Asperger com a UTEA. O senhor poderia falar um pouco sobre o assunto? Se é semelhante o manejo terapêutico das duas? Tá. Então, o Asperger, né, já não é um diagnóstico utilizado, né, depois do DSM-5 ele cai, né, e começa, a gente tem, na verdade, tanto o autismo infantil, o autismo atípico e a síndrome de Asperger, todos aí formando o grande diagnóstico do transtorno do espectro autista, né? Então, o Asperger seria aquele transtorno do espectro autista, nível 1, né, talvez maior autonomia, né, sem tanta necessidade de suporte, sem prejuízo cognitivo e sem prejuízo da linguagem concomitante, né? Mas, lógico que vai ter os outros sintomas que caracterizam o TEA, né? A dificuldade na comunicação e interação social em múltiplos contextos, o padrão restrito e repetitivo de interesses, atividades e comportamentos. Normalmente são pacientes muito ansiosos, têm uma fobia social muito importante, né? E aí a gente tem que considerar, eu acho que uma questão importante, que é isso, né? É lógico que a gente pode ter benefícios do uso terapêutico da cannabis também para um paciente que manifesta uma sintomatologia menos grave, né? No controle, talvez, da ansiedade, no controle da depressão. Mas é óbvio que vai ficar muito mais evidente uma melhor resposta terapêutica naquele paciente mais grave, naquele paciente que tem uma sintomatologia mais extensa, que tem outras comorbidades psiquiátricas associadas, né? Transtorno do sono, transtornos até psicóticos associados, né? Então, de uma certa maneira, pode se beneficiar, sim. Tem pacientes Asperger que estão indo muito bem com essa medicação. Às vezes, para o Asperger, é possível utilizar um pouquinho mais de THC, né? Porque ele vai poder referir para a gente se está tendo algum efeito, mas, de novo, a gente tem que ter um cuidado maior, porque é uma população mais sensível aos sintomas psicóticos, né? Acho que abriu aqui algum áudio. Mergulha elas ali, já era. Acho que fecharam, não. Não, acho que não. Tá aberto ainda. O microfone tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Ligado, gente? Tá ligado? Tava ligado, parabéns. Bom, é difícil, né, identificar. O TEA ele parece bastante complexo, várias sintomatologias. É possível identificar a partir de qual momento a troca do produto seja importante, dosagem, modificação de dosagem. O senhor conhece, o senhor vê no seu diário, no seu rotina, na sua rotina. Uhum. Se você tem algum caso específico que te marcou, que você gostaria de passar para nós? O que eu tenho um pouco acompanhado, né, algumas coisas interessantes da possibilidade de uso de uma dose um pouco maior de THC em alguns pacientes, isso tem sido algo interessante, né? Então, às vezes uma sintomatologia que a gente ainda mantém com o produto 20 para 1, mesmo passando aí por essas doses, o acréscimo de doses baixas de THC pode ser interessante. De novo, tem que ter um cuidado maior, mas isso não significa que esses efeitos benéficos não possam aparecer, né? Tem médico que, às vezes, né, também é muito a favor do THC e prescreve muito THC, e, de novo, né, o THC ele vai ter um perfil de impacto de efeitos colaterais maior, principalmente numa dose mais alta, né? Então, esse cuidado
a gente tem que manter. Mas o que eu acho que é importante no tratamento do TEA, assim, de forma geral, é entender que não vai ser a cannabis medicinal que vai resolver todos os nossos problemas, né? Ela não vai ser uma bala de prata que vai estar ali, mesmo que ela melhore o processo neuroinflamatório, mesmo que ela melhore a excitabilidade neuronal, eu preciso sempre ter, né, a consciência de que eu não vou estar curando, né, o quadro autístico, que eu preciso de um suporte terapêutico multiprofissional intenso para que esse paciente se desenvolva, e pelos estudos atuais, de novo, né, mostrando algumas características hoje de microbiota intestinal que estão associados a esse estado hiperinflamatório, levando talvez a essas síndromes autísticas, né, que está crescendo, né? Então, as pesquisas hoje mostram muito essa questão do impacto da alimentação no autismo. Então, eu acho que essa via, né, de uma linha mais integrativa, de um olhar mais integral, né, buscando sempre quais são as bases genéticas que estão associadas a esse quadro, vai nos permitir, no futuro, ter uma precisão melhor do tratamento. Então, se eu pego, por exemplo, um paciente que chega para mim com uma síndrome do X frágil, eu sei que o potencial terapêutico é muito grande. Por quê? Porque aquela condição leva a uma alteração do próprio sistema endocannabinoide na modulação inibitória, né? Então, de uma certa maneira, no X frágil é uma condição mais específica, e não esse grande guarda-chuva do autismo, e eu consigo saber que para essa população vai funcionar melhor. Talvez para uma outra mutação específica, a gente veja que não funciona bem, né? E é isso que a gente precisa descobrir, e para isso a gente precisa pesquisar, para isso precisa fazer exame genético, né? Precisa saber se o paciente convulsiona ou não. A quantidade de pacientes que chegam com o diagnóstico de autismo que nunca fizeram nenhum eletroencefalograma, e a prevalência de quase 60% de alterações eletroencefalográficas e 50% de epilepsia. Então, isso não pode ser negligenciado, né? Na prática clínica, eu acho que é grande importância. Não dá para a gente usar a cannabis medicinal como um medicamento que vai resolver, por exemplo, um quadro de agressividade, se essa agressividade tem uma origem gastrointestinal desse paciente. Se ele tem cólica, se ele tem dor abdominal, se ele tem uma cefaleia, por exemplo, talvez a maneira de manifestar esse sintoma, né, como ele é não verbal, não localiza bem a dor, não consegue exprimir o que está sentindo de uma forma adequada, vai ser um comportamento autoagressivo que ele vai fazer. Não adianta também eu esperar que essa cannabis, mesmo ela tendo um potencial para melhora da dor, resolver todo esse problema gastrointestinal desse paciente. Gastrointestinal é um deles. Cálculo renal, diverticulite. Eu tenho um monte de pacientes com vários problemas gastrointestinais que não são investigados, que levam a uma alteração do comportamento que se espera que o remédio vai resolver. Sem investigação clínica, né, e entender quais são os motivos que estão por trás desse comportamento, a gente vai só remediar como se remedia com qualquer outro medicamento psiquiátrico, né? Então, não é, eu acho que por aí também. Então, olhar sempre de uma forma mais integral, mais integrativa. Doutor Vinícius, muito obrigada. Nós já estamos nos estendendo, mas só mais uma perguntinha. Como seria o acréscimo de THC ao uso do full spectrum? Seria com o uso de óleos artesanais? Não, hoje em dia a gente já tem alguns produtos importados, né, ricos em THC também, né? Acho que, se não me engano, 2 empresas já estão trazendo para o Brasil esses produtos. É o que normalmente eu acabo optando, por saber exatamente quantos miligramas de THC por ml tem ali naquele produto. Mas, normalmente, eu vou tentar extrair o melhor efeito terapêutico do canabidiol, com uma proporção muito baixa de THC. A partir desse momento de estabilização do produto com CBD, tendo aí, né, alguns sintomas que ainda se mantêm, que seriam aí necessários serem melhorados, como insônia, agressividade, irritabilidade, tristeza. A gente sabe que o THC vai ter um potencial terapêutico interessante para esse paciente, né? O paciente que às vezes mantém uma inapetência, né, que pode inclusive estar vindo associado àquela dose um pouco mais alta do CBD, né? Então, dou um exemplo de um outro paciente, né, para ilustrar. Às vezes a gente precisa chegar numa dose mais alta do canabidiol para ter os efeitos terapêuticos na epilepsia, né? Então, eu preciso chegar, às vezes, a 500 miligramas do canabidiol para o controle epilético. Só que nessa dose eu produzo um efeito norexígeno, eu produzo uma perda de apetite. Eu posso tentar diminuir a dose, mas talvez já não vá fazer o mesmo efeito anticonvulsivante. Então, eu posso associar um pouco mais de THC, trazendo esses efeitos de melhora do apetite, de melhora do humor, né, sem mexer na dose do canabidiol, né, fazendo aí aumentar por esse efeito incomitível, esse efeito conjunto, né, essa possibilidade terapêutica do canabidiol. Certo, é bastante interessante o TEA, é bastante complexo.
Deixa eu checar o chat mais uma vez. Temos mais algumas perguntas. Talvez dê tempo para mais uma. Eu acho que dá para a gente fazer mais uma, né? Será? Acho que tem um aqui do produto de resgate, né? Aplicabilidade da terapia de resgate, como é o caso do lipossomal. Sim. Eu acho aí que algumas questões podem ser bem interessantes, né? Primeiro, que a gente tem que entender que no momento que você atua com medicamento, inundando o sistema nervoso com essa medicação, você não está fazendo aquilo que o organismo deveria fazer, que no momento exato daquela necessidade, né, por um gatilho ambiental, eu vou ter um certo tipo de resposta, né? A gente não faz isso. Então, a maneira que eu gosto de pensar, né, não tenho pretensão de estar correto em relação a isso, né, mas seria mais ou menos como pensar num quadro de diabetes, né? Eu vou ter que utilizar, né, uma dose de insulina basal, que o paciente vai tomar de manhã, que vai durar o dia inteiro, mas, né, o certo seria, né, o paciente também usar uma dose, que seria uma dose de ataque, uma dose mais rápida, no momento que ele vai ingerir o alimento, né? Talvez a gente deveria fazer exatamente a mesma coisa, né, também no sistema endocannabinoide, né? A gente tem que ter um tônus desse sistema endocannabinoide acontecendo o tempo todo, para manter o meu humor, para manter meu apetite, para manter, me ajudar a esquecer meus problemas, para ajudar a relaxar, desligar o sistema de estresse, né? Então, esse sistema, né, ele tem que estar atuando o tempo inteiro. Mas, diferente do diabetes, a pessoa não sabe quando ela vai ter o estresse. Não tem como antecipar o momento que ela vai se estressar. Então, não dá para, por exemplo, fazer, às vezes, ali, agora eu vou me estressar, daqui a pouquinho eu vou usar uma dose um pouco mais alta dos canabinoides para conseguir modular aquele excesso que eu vou ter de estresse. Então, às vezes, pode ser interessante para alguns casos, e aí no resgate, principalmente em relação à crise, né? Então, se o paciente autista entra no estado de estresse, a dificuldade de volta ao estado de equilíbrio é muito grande. Então, pode durar, às vezes, 2, 3 horas uma crise de uma criança com autismo, né? E, às vezes, pode ser interessante o uso de um lipossomal, que vai ter ali uma resposta um pouco mais rápida, ou spray oral, que também pode ser uma via de utilização nesses momentos de resgate. Eu tenho um caso de paciente, por exemplo, que usa esse resgate num quadro que não é de autismo, por exemplo, mas que é um quadro de síndromes de vômitos cíclicos, né? Uma menina com um quadro vamos dizer, com algumas características mais ansiosas, né? E aí um quadro de vômitos incoercíveis que vem de maneira cíclica. Ela faz hoje o uso do canabidiol oral, mantendo uma dose, que ajudou nos vômitos cíclicos, ajudou na ansiedade, na interação social, em vários aspectos desse menino. Mas, às vezes, tem uma situação de maior estresse, que seria, às vezes, um gatilho para ela começar com os vômitos. Ela faz o uso lipossomal, às vezes associado, inclusive, a um clonazepam, né, no momento da crise, para poder sair, tirar esse gatilho da crise, e a gente consegue evitar que ela tivesse crise, uma menina que tinha crises a todo momento, usando todos os medicamentos possíveis, né? Então, realmente pode ser interessante em algumas situações dessas. Doutor, eu reitero o agradecimento da Endeove ao senhor, muito obrigada. Para nós é um prazer aprender com o senhor. A todos os participantes, eu gostaria de rapidamente mostrar um nosso QR Code para, por gentileza, responderem as nossas questões, né? O enviar e o feedback de vocês. Para nós é muito importante saber quais são os temas que vocês gostariam que nós apresentássemos, quais novas perguntas nós podemos fazer para o Dr. Vinícius nos próximos webinários. E gostaria de agradecer a todos. Dr. Vinícius, mais uma vez, muito obrigada a todos os participantes. Sem vocês, isso não estaria sendo tão maravilhoso assim. É um prazer para nós recebê-los e aprender com todos os senhores. Doutor, muito obrigada. Um abraço, eu agradeço o convite novamente e uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado, boa noite.